ZYW 320. Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada. Operando em 103,1 MHz. Transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Clube 103, o clube do sócio evangelizador, informa a próxima atração. A seguir, Povo de Deus a caminho. Em 3 segundos, entra no ar a boa notícia das comunidades. Eu sou feliz, é na comunidade eu sou feliz. Povo de Deus a caminho, com informação atualizada das comunidades, pastorais, movimentos e serviços. Povo de Deus a caminho, promovendo a interação e as boas práticas da evangelização. Começa agora na Caiari FM. Povo de Deus a caminho, a boa notícia das comunidades. Eu sou feliz, é na comunidade eu sou feliz. Olá, Rondônia! Muito boa tarde! Estamos começando mais um programa Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades. Gostaria muito de agradecer a todos que estão sintonizados aqui na Rádio Caiari, 103,1 FM Porto Velho e 95,3 FM Ariquemes, na região do Vale do Jamari. E também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Caiari. Aproveita, siga, curte e compartilhe essa edição, a primeira edição do ano 2026, para mim e para todos nós aqui. Imagino também para o meu colega hoje de bancada aqui. É um motivo de muito orgulho, não é isso, Zé? É sempre uma alegria imensa iniciar a tarde de sábado aqui com vocês. Quero participação de todo mundo que está nos acompanhando aí, da sua casa, do seu trabalho, da sua igreja. Vamos juntos fazer dessa primeira edição 2026 uma edição especial. Estamos aqui novamente, mais uma edição, né, do programa Povo de Deus a Caminho, uma boa notícia das comunidades. E é claro que eu não estou sozinho. Neste dia, né, neste sábado, nessa tarde de sábado, estarei aqui com meu colega de bancada, ele que é jornalista. Eu vou até puxar aqui o currículo do homem, que realmente... Olha só, ele é graduado em comunicação, pós-graduado. Ele tem mais de 30 anos de atuação profissional na área de comunicação, com ênfase em assessoria de comunicação, jornalismo online, jornalismo impresso, edição de texto e analista de conteúdo. E há mais de 10 anos atua no magistério superior. Quero agradecer aqui a sua presença, meu amigo Júlio Sérgio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo companheiro de missão, Gabriel Almeida também, né? Júlio Sérgio Aires de Almeida. Muito bacana. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje temos a alegria de estarmos sintonizados juntos, né? E o privilégio de voltar aqui a essa casa, onde eu já estive aí há muitos anos atrás. Aqui eu era repórter esportivo, só para você ter uma ideia. Então, é um prazer muito grande hoje estar aqui nesse programa, que é um programa especial de sábado, um sábado após já o almoço para algumas pessoas, para nós ainda não, mas é com muita alegria que estamos aqui hoje, Gabriel. Bacana demais, hein? Mais uma missão de apresentar este programa pastoral da nossa Arquidiocese de Porto Velho, aqui na Rádio Caiari, a primeira no coração da gente, onde coloco aqui os meus sinceros agradecimentos à acolhida confiança que foi nos repassado. Queremos também aqui convidar todos que estão nos ouvindo nesta tarde a participarem pelo nosso WhatsApp. Gente, já está disponível para todo mundo mandar mensagem, fazer pergunta, porque hoje nós temos um convidado especial aqui nos estúdios. Anota aí, DDD 69 99321 8279. 99321 8279. Você pode estar aí encaminhando
né, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, né? Quem estiver nos acompanhando pelo Facebook pode deixar sua mensagem no Facebook, colocando ali o seu testemunho, dizendo pelo que você é grato hoje. Essa pergunta é muito importante, tá bom? E o melhor ainda, divulgando o que está acontecendo na sua comunidade ou paróquia. Nós queremos saber. Mande mensagem, faça sua pergunta. Será um prazer fazer mais uma edição juntamente com todos vocês. Estamos esperando aí o seu retorno, né? Para você dizer aí onde você está, o que você está fazendo de tão especial nesse sábado. Mais um dia aí, começando o novo ano. E hoje... Padre José Wilson, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, pároco, né? Ele que esteve aqui em missão em Porto Velho, na verdade, ainda está aqui em Porto Velho, né? Ele é lá da Diocese de Paulo Afonso, na Bahia. E há 5 anos atrás teve uma oportunidade de fazer missão aqui na cidade de Porto Velho, e hoje nós teremos uma linda conversa com ele, contando um pouco mais da sua trajetória, da sua história, e ele está agora em janeiro, né, retornando à sua diocese, depois de 5 anos, então será um prazer imenso ter hoje uma conversa com ele. Quero agradecer, Padre José Wilson, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Caiari. Eu que agradeço, boa tarde, Júlio, boa tarde, Gabriel, também José aqui na sonoplastia. É uma alegria estar aqui e voltar para a Rádio Caiari e bater um papo legal sobre esse período que passei aqui na cidade de Porto Velho. Na verdade, está fazendo agora 5 anos que eu estou aqui em Porto Velho, cheguei e já fiquei na paróquia Nossa Senhora do Rosário, para que eu mande um abraço para todos vocês aí, lideranças das comunidades, das pastorais dos movimentos. É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui para conversar um pouco com você nessa quase despedida da nossa missão. Padre, depois que eu fiz o convite para o senhor para estar aqui conosco hoje no programa, fiz questão de avisar a todos os nossos paroquianos lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, para todos marcarem presença hoje. Eu quero muito falar nisso, né? Quero agradecer aos nossos paroquianos, né? Toda a galera lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário. A paróquia Nossa Senhora do Rosário, minha gente, para quem não sabe, é uma paróquia formada atualmente por 10 comunidades. Ali no bairro Nacional, São Sebastião 1 e 2, e também ali na região do Olaria, Pedrinhas, com a nossa igreja matriz Nossa Senhora do Rosário, atrás do Ministério Público. E há 5 anos o padre esteve presente numa missão muito bonita, muito bacana. Hoje nós iremos saber um pouco mais de toda a sua trajetória, da sua história e o que ele fez de tão incrível aqui na cidade de Porto Velho. Com certeza o padre tem muito a contribuir, tá bom, gente? Agora a gente vai para a oração do Ângelus, meu amigo. Povo de Deus a caminho. A boa notícia das comunidades. Faz chover, né? Para começarmos com o coração voltado a Deus, vamos juntos rezar a oração do Ângelus. Neste sábado, dedicamos para todas as famílias, pelos doentes, pelos que sofrem, por todas as pessoas que estão ouvindo este programa nesse momento e para toda a comunidade católica de Porto Velho. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E ele habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infudi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Povo de Deus a caminho. A boa notícia das comunidades.
E esse é o primeiro bloco aqui do nosso programa, mais uma vez com o nosso amigo sonoplasta Zé, fazendo um show aqui na sonoplastia. Padre, aproveitando a oportunidade, gostaria de saber do senhor, pegando um pouquinho lá de trás, do início da sua trajetória, né? Você que é lá da Diocese de Paulo Afonso, na Bahia, e esteve também em outras dioceses também, além daqui da Arquidiocese de Porto Velho. Eu gostaria de saber do senhor sobre um pouco quem seria. Eu sei que muita gente conhece, mas quem seria o padre José Wilson? Quem seria o José Wilson, né? Contando um pouco lá da sua história, da sua trajetória. E eu já tenho mais de 33 anos de padre, fui ordenado na Diocese de Paulo Afonso em 1992, e fiquei lá 11 anos, depois fiquei 10 anos em Belo Horizonte, onde fiz meus estudos lá, fiz uma pós-graduação em ensino religioso na escola pública, depois fiz o mestrado em teologia, depois o doutorado, aí retornei para a Feira, fiquei um pouco lá ajudando na formação do seminário, na Faculdade Católica de Feira, onde fui padre lá em São Gonçalo dos Campos e depois em Feira de Santana. Aí fui para a Chapada Diamantina, fiz uma experiência durante 2 anos na Chapada Diamantina, na paróquia de Utinga, no coração da Chapada, Utinga e Wagner, eu tinha 2 paróquias lá. E depois vim para Porto Velho, e aqui estou, vai fazer 5 anos agora, acho que no dia 13 de fevereiro. Padre, e é interessante saber, né, geralmente como é que é essa transição, né? A vida do sacerdote tem essa coisa de você estar, por exemplo, estar na Bahia, uma cultura dali do Nordeste, uma cultura própria baiana, e de repente deixa a Bahia e vem para Rondônia, um estado constituído de várias culturas, com a formação de pessoas de vários lugares desse país. Como é que é para o padre esse momento de transição e de adaptação quando chega numa nova paróquia, numa nova comunidade? Eu acho que eu fui um padre privilegiado na minha vida, porque desde quando eu era estudante, desde pequeno, quando eu comecei a ser ministro da Eucaristia e da Palavra com 17 anos, era muito jovem ainda, na minha paróquia. Você imagina que quando eu tinha 17 anos, eu já fazia a celebração da Palavra na minha cidade, e estava lá na celebração os meus professores. Então eu tive uma inserção na igreja assim, muito forte logo no início. E quando eu fui para Salvador, onde eu fiz meus estudos de filosofia e teologia, eu tinha 2 grupos muito significativos de reflexão. Eu tinha no Calabá, que era uma grande invasão de Salvador, que popular grande, agitava Salvador, quando eu cheguei lá na segunda metade dos anos 80. E, ao mesmo tempo, eu tinha um outro grupo de reflexão também no Corredor da Vitória, onde acontece o Carnaval, em Salvador, com um grupo mais ligado à filosofia, à metafísica. Então, na quinta-feira de noite, eu estava na Avenida 7, lá no Corredor da Vitória, com filósofos, pensadores de alto nível. Eu era estudante, era fraquinho ainda, né? E no domingo de tarde estava dando curso bíblico no Calabá. Então, isso me deu um parâmetro muito grande de saber trabalhar com as classes mais pobres e, ao mesmo tempo, com o mundo mais intelectualizado. E a minha formação, eu costurei um pouco isso. Eu sempre tive o cuidado de estar inserido na periferia, ao mesmo tempo, não perder essa reflexão, porque nós somos chamados. E Belo Horizonte cristalizou isso, porque quando eu fui fazer, eu fiquei 10 anos lá, e eu sempre tinha na paróquia uma parte de favela. Nas 2 paróquias que eu trabalhei, aliás, nas 3 que eu trabalhei em Belo Horizonte. Então, isso me dava, e ao mesmo tempo estava na faculdade, fazendo mestrado, doutorado, com um outro grupo de reflexão, no outro nível. Então, isso me deu um balizamento muito grande. E, além disso, a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, é sobre Antônio Conselheiro e Canudos, o movimento de Canudos no interior da Bahia, que trabalha exatamente com a religiosidade popular, com a cultura interiorana. Então, isso também me ajudou muito a admirar, a contemplar a cultura, a culinária, as coisas boas que o povo tem na sua trajetória de vida. E eu me identifico mais com isso. Eu não sou padre assim, intelectual, também transito nesse meio, porque não tem como não transitar, mas eu gosto muito da cultura popular, da religiosidade popular e das lutas mais engajadas do povo simples.
Padre José Wilson, e aqui, a chegada aqui? Como é que foi? Como foi como que a comunidade católica de Porto Velho recebeu o Padre José Wilson? O povo, eu sempre costumo dizer que quem faz a comunidade somos nós. É o lugar que a gente chega, quando a gente tem o senso de respeito à cultura do outro, das diferenças culturais, da formação do povo, a gente se dá bem em qualquer lugar. E nós, padres, de certa maneira, temos essa preparação também de inserção, a enculturação. Eu conhecia muito já a cultura aqui, por leituras, a minha parte da dissertação e da tese teve autores aqui do Amazonas, então a gente transitou um pouco já nesse aspecto. E, além disso, aqui em Porto Velho, é uma cidade um pouco cosmopolita, porque, veja, aqui tem gente tanto do sul do país, sei lá, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tal, como também do norte mais ao norte, né, do Pará, tem muita gente aqui, mas tem da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco. Eu me encontro na paróquia do Rosário mesmo, tem uma quantidade grande de pessoas do Nordeste. Então, a culinária, os valores, a cultura nordestina está um pouco afugentada aqui. Precisa trabalhar isso e deixar florescer. Tem um grupo grande, mas não está conseguindo ainda trabalhar essa coisa da cultura, um pouco da culinária, mas a manifestação religiosa, cultural do Nordeste tem muita dificuldade aqui, porque precisa de gente que articule isso um pouco melhor, porque isso é muito importante, tanto para a cidade de Porto Velho, né, para a cultura nativa, como também para essa gente que veio para Porto Velho desde do soldado da borracha, no início, no final dos anos 50, né, ou até um pouco antes, com a crise da cultura da cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil, a desintegração da economia nordestina, quando o grupo, uma parte veio para o norte, outra parte foi para o sul, para o cultivo do café, até hoje. Então, ainda tem muitos nativos que vieram e os filhos dos nativos que ainda continuam aqui. Então, nesse sentido, é uma riqueza muito grande para a gente. Bom, pessoal, como vocês podem ter percebido, a gente só começou, né? O bate-papo realmente só começou aqui. Nosso incrível jornalista Júlio já fez algumas perguntas legais para o nosso Padre José Wilson, tá bom, gente? Aproveitando a oportunidade, né, que a gente está finalizando o primeiro bloco aqui, dando um olá a cada um de vocês que estão nos acompanhando pelo aplicativo, pelo site, pelo rádio mesmo, né? Estamos ao vivo pelo Facebook. Olha, gente, quem quiser fazer uma pergunta para o Padre, pode fazer aquela pergunta boa. Quem quiser mandar uma mensagem, mande mensagem. A Silmi Rocha está nos acompanhando lá pelo Facebook. Mandou aqui mensagem. Bom dia, povo de Deus. Padre José Wilson, Deus lhe abençoe. Silmi, um abraço para você. Também para a Jéssica, lá da Comunidade Santo Expedito. Por falar na Comunidade Santo Expedito, né? Também é uma comunidade na qual eu pertenço, lá da paróquia. Também mandei mensagem para a galera. Vamos acompanhar, vamos mandar mensagem para o Padre José Wilson, que hoje está tendo a oportunidade de contar um pouco mais sobre sua trajetória e a sua história. Mas assim, aproveitando, né, que a gente tem muito ainda para falar, vamos para um breve intervalo, né? Vamos no nosso primeiro intervalo, os nossos parceiros e anunciantes aqui da Rádio Cari. Gente, continue conosco, tá? Aqui em Porto Velho, 103,1, em Ariquemes, 95,3. Participe pelo nosso WhatsApp, 699-9321-8279. Programa Povo de Deus a Caminho, uma boa notícia das comunidades. Rádio Cari, a primeira no coração da gente. Volta já, hein? Não sai daí. Você está ouvindo Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades. Estamos de volta com o programa Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades, aqui na Rádio Cari, 103,1. Durante o intervalo, recebemos algumas mensagens, mas daqui a pouco a gente vai estar explorando um pouco elas, né? Se você quer tem alguma pergunta a fazer, pode ficar à vontade, gente. Mande sua pergunta, mande uma mensagem. Você que conhece o Padre José Wilson, imagino que
os paroquianos lá da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, muita gente conhece o padre, né? Uma trajetória muito bacana. E a gente continua aqui o nosso bate-papo breve com com o padre. Nosso amigo Júlio vai estar dando continuidade aqui. Pois é, uma das curiosidades também, quando o Gabriel me falava da sua trajetória, me mandou algumas informações sobre a sua trajetória, né? Vindo trabalhar aqui em Porto Velho, uma curiosidade minha é como é que é o povo católico de Porto Velho? Como é que você faz uma conceituação deles? É muito diferente do Nordeste, realmente, tanto no ponto de vista, assim, pelo menos aqui no Rosário, né? O Rosário tem uma população, o Rosário Paróquia, porque pega toda essa parte, como o Gabriel falou aqui, das Pedrinhas, ali onde hoje é o Ministério Público Estadual, depois as secretarias de governo, a sede da paróquia é ali, depois desce, e toda essa região aí, de São Sebastião 1, 2, até a Ponte, né, chegando no bairro Nacional, essa área toda. Então, nós temos pessoas desde indígenas, que estão aqui, grupos lá no bairro Nacional, e outros mais isolados que estão aqui, até gente do Nordeste, pessoas daqui. Então, isso dificulta um pouco a engrenagem também de igreja-comunidade. Eu investi em 3 aspectos aqui na minha missão. Primeiro, foi conhecer da minha chegada, mas conhecer fazendo e participando. Segundo, na religiosidade popular, fortalecendo as festas de padroeiro, contando um pouco a história do santo, escrevendo um pouco isso para a comunidade. E em terceiro também, entrando um pouco na cultura, na culinária e ao mesmo tempo trazendo para ampliar isso nas festas de padroeiro, que já tinha festas muito bonitas aqui, né? E a gente criou o que eu chamo os encontros de comunidades. Por exemplo, no Rosário nós temos o café da manhã, gratuito de manhã, depois da missa das 8, e sempre tinha também no sábado às 18 horas, no domingo às 8 horas da manhã, no sábado às 18 horas, e agora o pessoal está vendendo comidas para ajudar um pouco também nos gastos da paróquia. E isso cria uma preparação para isso, depois a equipe que cuida, o povo que fica depois da missa, cria uma relação humana, interpessoal, muito grande entre as pessoas. Tem gente que fica 40 minutos depois da missa para o café. Na verdade, não é o café, é porque é café com papo, é uma conversa, aproximação das pessoas. Mais a conversa, o ambiente ali do que o café. Exatamente. E depois da pandemia, isso ainda necessita mais do encontro das pessoas. Então, isso, no Rosário, na Matriz, deu muito certo, já é uma coisa cristalizada. Nas comunidades, isso se ampliou também. Então, nesse sentido, mas é um povo muito religioso, do seu jeito também. Não tenha dúvida que não podemos dizer... Eu acho que a marca protestante também de Porto Velho dificulta um pouco essa igreja-comunidade, comunidade de comunidades, de aproximar as pessoas, porque a prática religiosa, ou ela estreita os laços humanos, afetivos, ou não é igreja. A igreja é o povo que se encontra, que se reúne, que reza, que celebra, que se encontra. Se a gente perder esse núcleo, a fé se esvazia, porque a igreja é sempre comunidade. Eu costumo dizer, ou a igreja é comunidade ou não será igreja. Então, nesse sentido, a gente tem que investir muito e Porto Velho tem um pouco essa dificuldade, né? Mas que a gente está trabalhando muito isso. E ali na sua região, só para acrescentar mais uma informação, ainda além de todo esse povo que você citou, tem uma forte influência. O bairro Nacional, não sei se você sabe, ele tem uma forte população do Amazonas. Eu mesmo conheço um grupo muito grande de pessoas do Amazonas, e não é das cidades do Amazonas, do interior do Amazonas. Aqui abaixo do município de Humaitá, tem um lugar chamado Lago do Uruapiara, onde tem uma comunidade muito grande ali, do pessoal lá que mora no Nacional, e que tem uma religiosidade bastante ativa e forte, que eu já visitei essa comunidade e realmente me fiquei impressionado com a igreja viva, né? Que é a igreja que eu sempre digo, ó, o que me interessa é a igreja viva. Então, ali também tem esse público, né? Ou seja, uma grande mistura, mas que eu acho que, no fundo, apesar das dificuldades que o senhor coloca, às vezes, em trabalhar alguns aspectos, mas tem um fruto
bom disso aí, né? Essa mistura. Então, aí vem a religiosidade de influência indígena, muito forte. Por exemplo, aqui em Porto Velho, exatamente no bairro Nacional, uma parte do São Sebastião, tem muita gente de Humaitá, de Manicoré, de Cruzeiro do Sul. Então, essa parte aí do Amazonas, nessa dimensão logo aqui depois da ponte, tem muita gente aqui, e um pouco mais distante também. Então, uma quantidade enorme de pessoas que vieram para cá, com a religiosidade, já com uma mistura da religiosidade indígena e do catolicismo popular, das novenas, das tradições mais remotas aqui do Amazonas, né, que remonta, sobretudo, séculos XVII, XVIII e XIX. Essa marca está aqui também na nossa paróquia, sobretudo ali na região do bairro Nacional, como você bem lembrou. Temos algumas mensagens aqui, padre. A galera começou a mandar mensagem. Professor enfermeiro Edmilson Júnior, lá da comunidade Mãe Rainha. Aqui é Edmilson Júnior, do bairro Nacional. Quero mandar um abraço ao nosso amigo, Padre José Wilson, e a você, meu amigo Gabriel. Muito obrigado, Edmilson. Padre José fará muita falta em nossa paróquia. Além disso, ele ainda manda um abraço à minha mãe, Sandra, e ao meu pai, Edmilson. Esposa Juliane, ao meu filho Miguel, todos acompanhando o programa. Grande abraço a todos. Obrigado, Edmilson Júnior e família. Também, aqui temos uma outra mensagem também da nossa paroquiana, Márcia. Boa tarde a todos vocês dessa abençoada Rádio Cari, aos demais ouvintes. Eu me chamo Márcia Ramos, sou catequista da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Quero aqui desejar um feliz, abençoado e próspero ano novo ao nosso querido e amado pároco, senhor José Wilson, e a todos vocês e aos demais ouvintes. O padre José Wilson ainda não foi, né? Mas já está deixando saudade. Aí, pois tem muita gente aqui. Ela ainda mandou, ela continua ainda a mensagem aqui, ó. E dizer que foi um prazer conhecê-lo, estar junto com ele durante esse período, que ele esteve conosco, juntamente com todos nós, em nossa paróquia. Gratidão por tudo, o Senhor estará sempre presente em nossos corações, orações e em nossa memória. Amém. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado mesmo. Fica a missão grande para o Padre Timóteo, que é o Padre Timóteo, que é o nosso pároco lá da Sagrada Família, ele que vai para lá, para o Rosário agora, né? Isso mesmo. Então, ou seja, o Padre Timóteo já começa a se preparar, porque o Padre José Wilson está deixando saudade, tem que chegar lá e ocupar esse espaço. Né? Além da participação também da Silmi, lá no Facebook, também tem o Juan. Juan mandou-me assim, ó. Boa tarde, padre. Um abraço da nossa pastoral dos Coroinhas. Sentiremos saudades de um grande exemplo de servidor a Deus. Que Deus continue abençoando sempre seu sacerdócio. E agora a gente vai dar continuidade, não é isso, meu amigo Júlio? Vamos sim. Dando continuidade ao nosso programa deste sábado, né, depois desse início de um papo aqui super interessante, né, com o padre José Wilson. Vamos a seguir. O programa possibilita a você aquele momento especial que é esperado todo sábado aqui, que é a mensagem do nosso bispo, Dom Roque Palocci, arcebispo da Arquidiocese de Porto Velho, que todo sábado nos agracia com palavras de fé, de esperança, e que faz muito bem e que é muito esperado pelas pessoas aqui desse programa. Com certeza os nossos ouvintes já estão aí, e agora vamos ouvi-los. Povo de Deus a caminho. A boa notícia das comunidades. Paz e bem a todas as pessoas que estão sintonizadas na nossa Caieri FM 95,3. Em Ariquemes e no Vale do Jamari, também 103,1. Em Porto Velho, a primeira no coração da gente. Estamos no primeiro programa, O Povo de Deus a Caminho, aqui. O programa de responsabilidade da coordenação de pastoral. Meu irmão, minha irmã, ao iniciarmos um novo ano, ecoa no coração da igreja a saudação do Cristo ressuscitado. A paz esteja convosco. Não se trata de um simples desejo, mas de um dom vivo, capaz de transformar o coração, as relações e a história, como nos recorda o Papa Leão XIV. Esta é a paz de Cristo, uma paz desarmada e desarmante, humilde, perseverante, que nasce do amor incondicional de Deus por toda a humanidade.
Vivemos tempos marcados por conflitos, violências, medos e discursos que normalizam a guerra e a exclusão. Muitas vezes, somos tentados a acreditar que a paz é distante ou impossível. No entanto, o Evangelho nos lembra que a paz não é apenas uma meta futura, ela é presença, caminho e escolha cotidiana. Jesus nos oferece uma paz diferente da lógica do mundo. Ele nos pede que desarmemos o coração, que recusemos a violência como solução, que não deixemos o medo governar nossas decisões. A verdadeira paz começa quando escolhemos o diálogo em lugar do confronto, a misericórdia em vez da indiferença, o cuidado da vida acima de qualquer forma de dominação. Neste novo ano, desejo que nossas comunidades sejam casas de paz, lugares onde se aprende a escutar, a acolher, a perdoar e a caminhar juntos, espaços onde a fé se traduz em gestos concretos de justiça, solidariedade e esperança. Que este novo tempo nos ajude a iniciar em nós mesmos esse necessário desarmamento do coração e da mente, confiantes na promessa do Senhor. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Com Francisco de Assis, peçamos essa graça de sermos instrumentos da paz, do amor, da bondade de Deus. Com ele, nós rezamos: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, leve a união. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Este é o desafio teu, meu, de todos nós batizados, de sermos instrumentos do amor, da ternura, da bondade de Deus. Que Maria, a Mãe, a Rainha da Paz, interceda por nós. Que Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, nos acompanhe. Que o Espírito Santo nos conduza pelos caminhos da paz verdadeira. Feliz e abençoado 2026. Como canta Mercedes Souza, eu só peço a Deus a graça de não fazer tantas besteiras ao longo desse novo ano. Eu só peço a Deus que possa ser um pouco melhor daquilo que eu tentei ser ao longo do ano de 2025. Continue aqui com a programação das nossas Cairis, Porto Velho e Ariquemes. E até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Povo de Deus a caminho. A boa notícia das comunidades. Aí você acabou de ouvir a mensagem especial do Dom Roque, pedindo que seja um ano de muita paz, e a gente espera que seja um ano realmente, que 2026 seja um ano de paz para todos nós. Dom Roque, muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem de bênção especial, muito esperada por todos os ouvintes desse programa, e que certamente vai guiar a caminhada de vários fiéis por esse ano de 2026. E a gente está finalizando já, né, o segundo bloco. Quero agradecer novamente a todos vocês que estão nos acompanhando. Continue conosco pelo Facebook, pelo aplicativo, pelo site, pela rádio. Continue mandando mensagem, ainda dá tempo, tá, gente? 69993218279. Agradecer a Aniele, lá da São Benedito, que falou: boa tarde, Padre José Wilson, que Deus lhe ilumine sempre. Mais uma mensagem para o nosso Padre José Wilson. E antes de a gente ir para o intervalo, queria parabenizar aqui o aniversariante do dia, Maria Rejane, lá da comunidade Santo Expedito, está fazendo hoje aniversário. Que esse dia seja maravilhoso na vida dela. Uma pessoa de fé, uma pessoa que está ali atuante na comunidade, catequista, é liderança lá na comunidade, é uma pessoa que participa da liturgia, participa do grupo de animação, é uma pessoa que realmente está presente, atuante lá em nossa comunidade Santo Expedito. Um abraço a toda a galera lá do bairro Nacional, tá bom, gente? Vamos para o nosso intervalo. Aqui o programa Povo de Deus a Caminho continua logo em seguida com o terceiro bloco. Rádio Cari, a primeira no coração da gente, volta daqui a pouco. Você está ouvindo
Povo de Deus a caminho. A boa notícia das comunidades. Caiari FM. Está no ar, Povo de Deus a caminho. A boa notícia das comunidades. O terceiro bloco do nosso programa Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades. Agora nós vamos aqui para nossas atividades pastorais, as nossas agendas, né? Alguns comunicados, o ano só está começando, né? Hoje é dia 3 de janeiro de 2026, ainda tem muito chão pela frente, tem muita coisa a acontecer em nossa igreja. Janeiro geralmente é mais tranquilo, né? Então, assim, eu gostaria também de destacar aqui, né, que é um ano muito importante para muitas paróquias da Arquidiocese de Porto Velho. Estarão aí realizando muitas atividades em comemorações aos 50 anos de criação delas também, além do nosso padre José Wilson, que está retornando à sua diocese depois de 5 anos. Também tem outros missionários que estiveram aqui conosco, né? Dia 28 de dezembro aconteceu a missa de envio do padre Felipe, da irmã Zaira e também da irmã Célia. Lá, a galera de São José Operário, um abraço a todos vocês aí, né? Foram missionários muito importantes aqui na nossa região. Além disso, também, lá na Ponta do Abunã, o padre Sérgio Toné, lá da paróquia do Perpétuo Socorro de Vista Alegre do Abunã, também um grande missionário. Além disso, queremos destacar aqui, parabenizar, na verdade, né? Parabenizar o padre Leandro Machado, lá da paróquia São Cristóvão, né? O novo vigário-geral da Arquidiocese de Porto Velho. E assim, não sei se você está sabendo, né, gente, mas agora em dezembro foi divulgado, né, as transferências de nomeações de 2026, no comunicado pelas redes institucionais da Arquidiocese, né? Padre Hélio agora é o pároco lá da paróquia, será o pároco da paróquia São José Operário. Padre Hélio, um abração, a gente conhece muito ele. Padre Evandro agora será vigário lá da paróquia São José Operário. Padre Evandro, um abraço para ele. Padre João Timóteo, lá da paróquia do meu amigo Júlio, Sagrada Família, será pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, dará continuidade à grande missão. Padre Renato dos Santos será pároco lá da paróquia do Perpétuo Socorro Vista Alegre do Abunã, lá na Ponta do Abunã. Além disso, Dom Roque, né, estará dando um apoio muito grande lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida, né, para quem também conhece, né, São Tiago Maior. Padre José Edson será vigário lá do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Padre Rodrigo será reitor no Seminário Menor Dom Helder Câmara. Padre Fernando será pároco lá da Sagrada Família e também será o administrador da área missionária Santa Dulce dos Pobres, ali no Bairro Novo, né, ali na região do Bairro Novo. Padre Rodrigo será vigário lá da paróquia Sagrada Família, também será colaborador da área missionária Santa Dulce dos Pobres. Padre Marcelo será pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Porto Velho. E por último, o Padre João será vigário na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Porto Velho. Continue mandando sua mensagem, ainda dá tempo, não perca as esperanças, e o nosso amigo Júlio também dará continuidade aqui à conversa com o nosso padre José Wilson. Então vamos dar continuidade com essa conversa interessante aqui com o padre José Wilson. Padre, o senhor veio para cá para cumprir uma missão, já são quase 5 anos, agora está voltando às suas origens. Eu perguntaria de forma assim, bem tranquila, o que o senhor leva de bom, de maravilhoso, de aprendizado aqui dessa nossa querida Porto Velho? Então, eu costumo brincar lá agora nesses 15 dias de preparação para o envio para Paulo Afonso, lá na Bahia, que ser padre é muito bom. Eu digo que é melhor do que torcer para o Flamengo. Não é? A gente sofre menos. Mas a pior coisa de ser padre é nas despedidas, né? Porque pela nossa própria estrutura, pelo nosso jeito de ser, pela nossa missão, a gente cria muitos vínculos
muitas amizades, a gente cria muitas relações humanas e, naturalmente, as pessoas se apegam a gente também se apega às pessoas. Então, quando a gente vai se despedir, é muito duro isso, né? É a pior coisa. Para mim, é doloroso, porque desde quando a gente anuncia, que aí o pessoal já começa e tudo mais. Mas eu levo aqui de Porto Velho muita coisa, talvez mais do que o que deixo. Eu levo assim o contexto da Amazônia, eu levo daqui a floresta, a biodiversidade, levo aqui os anseios, os sofrimentos pela preservação ambiental, levo aqui uma parte da sociedade agressiva, violenta contra a natureza, que desmata, que destrói. Isso já está tendo consequências muito graves, né? E vamos ter consequências a curto e médio prazo muito grandes por causa da destruição da Amazônia. Então, eu levo isso, tudo de bom, mas também os desafios, as dificuldades, né? Eu cheguei aqui no contexto da pandemia, então foi muito difícil, porque estava tudo recluso, recolhido, e a gente, com os cuidados, fomos abrindo as igrejas e começando a missão, né? Então, eu levo tudo isso, mas levo muita coisa boa, né? Da amizade do povo, dos mutirões que tivemos na paróquia, as construções, as restaurações, as pinturas, as ampliações, tanta coisa bonita da generosidade do povo. Lá no Nordeste tem uma música que diz assim: não se deve dizer, nada posso ofertar, pois as mãos mais pobres são que mais se abrem para tudo dar. E a gente vê, por exemplo, quando a gente pega a comunidade de Santo Expedito, o ano passado foi investido mais de R$200 mil lá na comunidade, né, com a conclusão da construção da igreja, do piso, do forro, das centrais de ar, da revitalização por dentro e por fora, um show de bola, né? Depois a comunidade de São Paulo Apóstolo, foi feita a nova cozinha, foi feita a revitalização da parte interna e externa da igreja, uma beleza também o que aconteceu lá. Isso em todas as comunidades. São Sebastião, que é uma comunidade grande, e terminou de fazer suas reformas também, tudo feito com o dinheiro do povo. Mas também São Benedito, Santa Luzia, a comunidade do Divino, que foi reaberta, aí a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, que é uma comunidade sólida, bonita. Então, a matriz do Rosário foi um desafio quando a gente chegou, o estado que estava, aquele complexo ali, da construção nova. Então, tudo isso com o mutirão, com a ajuda, com a paciência, com o crescimento, o compromisso do povo católico. Eu levo isso também, o mutirão do jeito do povo aqui. É diferente do Nordeste. Por exemplo, no Nordeste há muita presença no mutirão físico e nas doações. Aqui, no mutirão físico, muita presença. Mas aqui a forma do mutirão é o bingo. O bingo. O bingo aqui é uma Ele forma... faz parte da nossa tradição. E é o jeito do povo compartilhar, comprar cartela, 5, 10 reais. A forma de ajudar a comunidade é o bingo. Aqui tem bingo para qualquer coisa. Até mesmo bingo gratuito tem, né? Dentro das festas. Né? Um dia desse eu ouvi uma frase interessante sobre a igreja, que a igreja é o único lugar onde você vai lá, você doa alguma coisa e depois você vai lá e compra o que você doou. Eu acho isso maravilhoso. Eu né? costumo dizer que o bingo ninguém perde, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Porque mesmo que você não ganhe o prêmio, mas você doou os seus 10 reais, ele foi para a comunidade, foi para a igreja, e você vê o resultado a curto prazo, depois do bingo. Né? O que não faltou aqui para o senhor, certamente, foi o calor, né? Eu estou falando tanto do calor humano, como do calor que a gente tem aqui, que não é tão diferente lá da sua Bahia também, né? Para mim foi duro quando eu cheguei. O calor eu cheguei, os 2 primeiros anos que eu cheguei aqui, os 3, né, que teve muita queimada na Amazônia. Então, o calor e o mormaço com aquele turbilhão de fumaça que cobria Porto Velho me sufocou muitas vezes. Não tinha esse costume, né? Então, faltou a praia, mas o senhor ganhou o Rio Madeira de presente. Não, aí não tenha dúvida. E a culinária, né? Também. Eu brinco, né, Silmi?
Nazaré, essa turma toda aí, né, Júnior, sua mãe aí, o peixe de Porto Velho, a forma como o povo prepara o peixe, a diversidade da preparação do tambaqui, né? Eu gosto muito de peixe. Me encontrei aqui, lá eu vou morar no São Francisco, onde já morei 10 anos, na cidade de Paulo Afonso, então lá também tem muito peixe, mas o peixe é diferente daqui. É também de água doce, mas são outros tipos de peixe, né? Então, por exemplo, na noite de Natal, eu comecei na casa da Nazaré, fui para a casa de Silmi, depois na casa da Sandra, Júnior, não é? E saí de lá depois de meia-noite, quase 2 horas da manhã, né? Agora, no Ano Novo também, lá na casa quer dizer, uma família que nos convidou, a Selma, com o esposo, os parentes, então a gente saiu de lá 4 horas da manhã. Olha aí, tava boa, né? Tava boa a conversa, o encontro, o comendo, bate-papo, né? Quer dizer, essa dimensão também familiar que se aprofunda cada vez mais depois da pandemia, é uma coisa que eu levo com muito carinho. Eu gosto muito de visitar as pessoas, então visitei muito, tomei muito café, comi muito tambaqui, lanchei à noite, 3 horas da tarde, 9 da manhã. Então o povo é muito generoso, e o povo aqui de Porto Velho gosta muito da presença do padre. Então, eu acho que o padre mais retraído, mais fechado, sofre um pouco, porque o povo pede... Porque o padre é a nossa referência, né? Na boa parte das nossas comunidades, sempre foi... meu pai, que já partiu para a eternidade, ele foi ex-seminarista, e ele dizia, uma comunidade sem padre está faltando alguma coisa. Então, ele sempre dizia, não, tem que ter um padre, o padre é a nossa referência. Eu acho isso que está correto. E para nós, o povo também, que traz as coisas para a casa paroquial, comidas típicas. Eu me lembro, quando eu cheguei logo aqui, foi Nazaré quem trouxe as primeiras comidas, né? Eu ainda morava sozinho lá na casa paroquial, agora estou com o Padre Porto, e já teve o meu Padre Hélio, que ficou 1 ano lá com a gente. Então, logo na chegada, a comida típica do norte, lá de cima mesmo, né? Que ela trazia para casa as porçõezinhas com carinho. Então, isso marca muita gente, porque a gente vê o carinho do povo, e a gente também vai se identificando com a comida típica daqui da região, que é o que nós temos, e é saboroso, né? Tanto as comidas que o povo faz nas festas de padroeiro, nas festinhas familiares, como também a comida nas famílias, né? E nos restaurantes. Com certeza. Essa riqueza a gente não pode perder. Você viu que o padre, ele transitou muito tempo pela área culinária da nossa região, né, Gabriel? Aproveitou bastante, né? A gente gosta de um bom peixe. E aproveitando a oportunidade, o padre falou ali da Selma. Selma mandou mensagem aqui: Padre José Wilson, o senhor estará para sempre em nosso coração. Foi um período de muito aprendizado, muito obrigada. A Selma está participando, está nos acompanhando. A Veridiana, padre, a Veridiana mandou assim, um abraço carinhoso ao Padre José Wilson, que fará muita falta aqui em Porto Velho. E aproveitando a oportunidade, minha gente, temos já aqui algumas informações atualizadas, né? Deixa eu só passar aqui para vocês. Nós temos a missa de envio do Padre José Wilson, que acontecerá dia 24 de janeiro, será um sábado, tá bom? Às 18 horas, lá na nossa comunidade matriz Nossa Senhora do Rosário. Todos vocês são convidados a estarem presentes, tá bom, gente? E no outro sábado, dia 31, às 18 horas também, terá a missa de acolhida do Padre João Timóteo, né? Que até então fez um trabalho muito lindo, muito bacana, lá na Paróquia Sagrada Família, estará dando continuidade aos trabalhos e à missão na região da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Estamos no final do bloco. Assim, para mim foi maravilhoso estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente ao Padre José Wilson por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui contando um pouco da sua história. Tenho certeza que cada um dos nossos paroquianos está muito grato pelo seu trabalho, pela sua entrega. Muita gente vai sentir muita falta do senhor. Quero agradecer
meu amigo jornalista Júlio. Júlio, assim, o cara viu pelo currículo dele, né, Zé? Não tem Sou um aprendiz de feiticeiro. Não tem nem palavras para descrever o profissionalismo do homem, né? Eu queria ter pelo menos 50% do desenvolvimento dele Mas aqui. ele é novo ainda, ele tem uma caminhada longa, né? Eu já passei do 6.0, já é outra Que isso? caminhada. Ei, eu tenho certeza que esse homem vai aparecer outras vezes aqui na nossa Rádio Cari. Não, com certeza. Tem Aqui muita gente. é sempre um lugar, eu encontro o Careca ali, eu digo para ele que eu volto lá a Carlos Gomes, quando o estúdio da Rádio Cari era lá na Carlos Gomes, depois o estúdio da Rádio Cari passou assim, aqui no Pau-Ferro, aqui por perto, eu também. Então a Rádio Cari, na minha vida, ela está entrelaçada na minha vida profissional por muitos e muitos momentos maravilhosos que eu convivi. Aí, e eu, um apaixonado pelo rádio, né? Tanto que na minha carreira profissional, eu dediquei boa parte dele a estudar a história do rádio. Eu sou daquele que antes eu comprava o radinho de pilha para ouvir a Rádio Nacional da Amazônia, aqui na nossa região, que era quem conseguia ter um rádio para ouvir a Rádio Nacional da Amazônia estava bem acompanhado, bem informado. Mas eu queria que o padre José Wilson deixasse a sua mensagem para a comunidade, não só lá do Rosário, né, mas a comunidade de Porto Velho, que espera que o senhor seja bem recebido lá para onde o senhor está retornando, e agradece ao mesmo tempo todo o trabalho feito sob o seu comando, e eu queria lhe parabenizar por um aspecto muito especial, que é essa transição entre as classes mais beneficiadas e as classes menos favorecidas da sociedade. Eu acho que isso, se todo mundo fizesse isso, a gente teria um entendimento melhor do quanto que as pessoas precisam, às vezes, e que a gente acha que fica burocratizando as coisas e não realiza. É verdade. Eu escutando vocês dois falando aí, eu tenho uma história da comunicação também. Eu fiz uma pós-graduação, lato sensu, em comunicação jornalística e visual, né? E então eu na minha paróquia em Paulo Afonso, para onde eu volto agora, para criar uma nova paróquia dela, então a gente tinha Rádio Comunitária Sagrada Família 102.7. Olha aí. E tinha também na cidade de Canudos, Rádio Antônio Conselheiro FM 102.7. A rádio comunitária ela tinha 30 quilômetros de raio na cidade de Paulo Afonso, e a gente tinha 22 voluntários que a gente tocava a rádio gratuitamente. Então foi uma experiência muito bonita, muito grande, né? E a gente tinha, além disso, um jornal impresso, o Ponto de Encontro, que era um tabloide de 12 páginas, então a gente tinha uma vida muito assim, ligada à imprensa, à comunicação. Mas o que eu gostaria de agradecer a Porto Velho, a gente sempre leva mais do que o que deixa, né? Eu levo a bondade do povo, o carinho do povo do Rosário, e por outras paróquias para onde a gente também serviu, ajudou. Passei aqui também na Caiari, tive um programa aqui, Conversa de Padre, por um período, né? Quando eu tinha esse programa, não sei se tem ainda, né? Eram vários padres que passamos por aqui. Eu quero agradecer muito a cidade de Porto Velho. Eu posso dizer, eu levo daqui muita saudade já, porque a pior coisa do mundo é quando você passa no lugar e não gosta do lugar, né? E eu passo por Porto Velho deixando assim muita saudade. Às vezes o coração trava um pouco na hora de se despedir, mas faz parte da nossa missão, né? Por um lado é bom que a gente também não se apega, e a gente tem essa liberdade de sair, de chegar e ao mesmo tempo de continuar a missão em outro lugar. Que Deus abençoe a todos vocês aqui da rádio, você que acompanha e aqueles que estão aqui na Arquidiocese e os que nos acompanham também pela zona sonora da sua 103.1. Ele abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Gente, um abraço no coração de vocês, tá? Muito obrigado. O bate-papo foi sensacional. Continue na programação da Rádio Cari. Agora vem aí o programa Pé e Fé na Caminhada. Rádio Cari, a primeira no coração da gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu aqui na Caiari FM. Povo de Deus a caminho. A boa notícia nas comunidades.